Hello! Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao CDF Concursos. Eu sou Gabriela, professora de inglês do CDF Concursos. Acompanhe outras dicas no canal do CDF lá no YouTube. Curta esse vídeo e compartilhe com os amigos também. Hoje nós vamos falar sobre mais uma dica importante para o seu concurso da PCDF. Vamos falar então sobre o verbo will. O verbo will, ele já apareceu em diversas questões da sua banca. E eu trouxe algumas dicas sobre esse verbo para que você consiga resolver a sua prova de maneira efetiva e você tenha certeza que se ele aparecer lá na sua prova, você está respondendo ela de forma correta. Bom, acompanhe comigo na tela então. O verbo will é um verbo auxiliar, ele indica futuro, então sempre que você se deparar com esse verbo na sua prova, lembre-se da palavra futuro. Além disso, ele não indica imposição ou solicitação. Bom, é importante que você pare e perceba que o verbo will indica futuro. Pronto. Ele não indica uma imposição e nem uma solicitação. Por que eu trouxe essas duas palavras-chave? Porque eu já encontrei essas duas palavrinhas em diversas questões da sua banca, dizendo então que o verbo will estava ou apresentando uma ideia, uma solicitação ou apresentando uma imposição. Se isso também aparecer lá na sua prova, tenha certeza de que esse item está incorreto, ok? Então, continuando. O verbo will, ele aparece em 4 tempos verbais distintos que indicam futuro. Vamos ver então quais são esses tempos verbais. Simple future ou futuro simples, que apresenta a seguinte forma: o verbo will mais o verbo principal. Aqui é importante destacar que no simple future, você vai utilizar esse tempo verbal para descrever uma ou diversas ações no futuro. Bom, o verbo will também aparece no future continuous e a fórmula para esse tempo verbal é will be mais o verbo principal e as 3 letrinhas ing. Você vai utilizar o future continuous para descrever uma ação futura de longa duração ou uma ação futura de longa duração que foi interrompida. Além desses tempos verbais, o verbo will também aparece no future perfect, que tem a seguinte fórmula: will have mais o passado particípio do verbo principal. O future perfect você vai utilizar para descrever uma ação futura que terminará antes de outra ação, também no futuro. Além desses 3 verbos, 3 tempos verbais, o verbo will também aparece no future perfect continuous. Will have been mais o verbo principal acompanhado das 3 letrinhas ing. Este tempo verbal você vai utilizar para descrever por quanto tempo uma ação terá acontecido no momento futuro. Perceba então que é importante que você lembre que o will significa futuro, é um verbo que a gente vai utilizar somente no futuro, e ele não traz nenhuma ideia de imposição ou solicitação, ok? Vamos juntos agora então resolver 2 afirmativas de prova. Bom, a primeira delas é: in the text, the use of will expresses a polite request. No texto, o uso de will apresenta uma solicitação educada. Major crime rates will decline. As taxas de crimes graves diminuirão. Já vimos então que o will não significa solicitação, portanto o item está errado. In I will do something great, the use of will conveys the idea of imposition. Em eu farei algo ótimo, o uso de will transmite a ideia de imposição. Veja que neste item, o verbo will, a afirmação, indica que o verbo will está trazendo uma ideia de imposição. E já vimos que o verbo will traz a ideia de futuro. Portanto, o item também está errado. É importante, então, que você lembre que quando você se deparar com esse verbo na sua prova, o verbo will, o verbo auxiliar que indica futuro, lembre-se da ideia de futuro. O will não traz ideia de imposição ou de solicitação. Essas 2 palavrinhas-chave já apareceram em diversas questões. Portanto, é importante que você vá fazer a sua prova da PCDF entendendo melhor esse verbo, ok?
Espero que você tenha gostado dessa dica. Acompanhe outras dicas no canal do CDF Concursos. Curta esse vídeo e compartilhe com os amigos. Muito obrigada. Thank you very much. Bye.